Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Agradecemos a vossa presença em mais esta conversa da Academia, à quinta-feira. Hoje é dia 27 de abril de 2023. A Academia Angolana de Letras apresenta-vos as suas saudações. A conferência de hoje tem como tema a transição verde para o desenvolvimento sustentável. Vai ser preferida pelo senhor engenheiro Tommaso De Pippo, e a moderadora da nossa conferência de hoje é a jurista e ambientalista Eufrazina Paiva, que eu passo a apresentar de seguida. Ora bem, a Eufrazina Paiva, peço desculpa, esqueci-me que isto está está com pouca carga, está já a dar sinal, então ficamos aqui a conversar e eu esqueci-me, peço desculpa. Bom, então, dizia eu que a nossa moderadora de hoje é jurista de profissão, estudou Direito na Universidade Católica de Angola e, além de ser jurista, é ambientalista e promotora da ação social. Enquanto jurista, já foi consultora no Tribunal Constitucional de Angola e hoje é juíza do Tribunal Provincial de Luanda, portanto, na Sala de Família. Desde 1997 dirige a Associação Ambiental Imbondeiro, se ocupa, dentre outras tarefas, da plantação de árvores e da criação de polígonos ambientais, onde em Luanda, no Cubango e no Zaire, são 3 províncias angolanas. E devo destacar também que desde há 8 anos que executa o projeto do posto de assistência Francisco de Assis, no Zango, aqui em Luanda, com apoio a 200 famílias, acima de 1000 pessoas. Eu passo então a palavra à moderadora de hoje, a jurista Eufrazina Paiva, para apresentar o nosso conferencista do dia, da semana, e dirigir os trabalhos a partir de agora. Eu estarei cá na retaguarda para alguma eventualidade, algum apoio. Eufrazina, a palavra é tua. Muito obrigada, Dr. Paulo de Carvalho. Queria agradecer mais uma vez à Faculdade, à Academia, pela oportunidade que me dão de estar aqui a apresentar essa personalidade que é o engenheiro Tommaso De Pippo, para esta audiência tão nobre, tão digna. Muito obrigada, Dr. Paulo, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para trocarmos alguns conhecimentos sobre alguma coisa que acho que todos nós amamos, que é o ambiente, a natureza. Vou passar em seguida a apresentação do engenheiro De Pippo Tommaso. O engenheiro De Pippo Tommaso é quadro da Universidade Católica de Angola, é licenciado em Ciências da Terra, é professor catedrático de Geografia Física e Geomorfologia, é diretor do Instituto Superior de Recursos Minerais, Ambiente e Tecnologias, é também coordenador do curso de Engenharia de Petróleos, isso na Universidade Católica de Angola, é vice-presidente do Conselho Científico da Universidade Católica de Angola, já é formado pela Universidade de Nápoles, Frederico II, participou de várias conferências internacionais, já lecionou na Universidade Agostinho Neto como membro da cooperação universitária com a Itália, já foi docente em várias escolas, várias universidades espalhadas por todo o mundo, já colaborou com o nosso Ministério das Relações Exteriores,
relativamente à conferência, relativamente às relações entre Angola e Itália, dizer que é autor e coautor de várias publicações científicas e revistas científicas, quer a nível nacional e quer a nível internacional, de elevado impacto. É autor de 25 notas breves e resumos e apresentações em congressos, conferências, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Cuba e Rússia. Então, é para dizer que a pessoa que nós temos aqui que vai nos brindar com a sua apresentação esta noite é uma pessoa que tem um currículo extenso que eu tentei resumir o máximo possível. E vou passar então a palavra para o engenheiro Tomás do Pipo, que também conheço muito bem, que é meu amigo, meu colega na Universidade Católica de Angola. Engenheiro Tomás, a palavra é toda sua, tem 30 minutos. Vamos controlar a partir de agora, 19 horas e 18 minutos, tem 30 minutos a partir de agora. Tá? Vou tentar de fazer tudo rapidamente. Obrigado por o convite, obrigado por a possibilidade de dar uma ideia daquilo que são os novos conceitos de, digamos assim, de transição verde, que escondem, a um certo ponto, também o problema da transição econômica. Não podemos ter transição verde se não regulamos aquilo que são os nossos, a nossa modalidade econômica que normalmente utilizamos. Eu vou apresentar uma série de um PowerPoint, espero poder chegar lá. Como é que não... Não sei porquê. Ok. Bem, aquilo que eu quero falar é a transição verde para o desenvolvimento sustentável. Quais são os problemas mais para o desenvolvimento sustentável? A primeira coisa que temos que afrontar é a degradação do ecossistema humano. Nós estamos numa era geológica que nós chamamos holocênica, Holocene, mas em função das atividades humanas, naquele que é o ecossistema da Terra, que é responsável também de alguma mudança ambiental, às vezes muito elevada, alguns cientistas pensam que o termo Holoceno tem que ser substituído para o termo Antropoceno. Nós tentamos sempre de pensar que a variação, digamos assim, desta nova era antropocênica seja iniciada essencialmente na metade do século XIX, portanto, no início da Revolução Industrial. Mas é já acertado que seguramente temos que pensar que essa nova visão do degrado ambiental e do antropocênico começa a partir da cerca 2.400, 4.000 anos atrás, quando o homem começou a utilizar a agricultura em maneira muito extensiva e também usando técnica de deflorestação e de queima para limpar a terra para uso agrícola e uso de pecuária. É claro que o homem está a criar grande problema ao planeta. Eu muitas vezes ouço dizer alteração climática. A alteração climática é seguramente ligada àquilo que é a atividade do homem. Tudo aquilo que o homem faz no ambiente cria uma alteração climática, mas que atinge seguramente não o nosso planeta, mas que atinge o ecossistema humano. Portanto, o homem modifica o território para que o território seja mais confortável e que seja mais
perto da sua necessidade e da sua sobrevivência. E muitas vezes a agricultura intensiva é ligada àquela que é, digamos assim, adquirir madeira. Adquirir madeira significa deflorestar, e às vezes em maneira muito avançada. Bem, digamos que estamos a falar de quando começou esse problema ambiental, na metade do século XIX, ou 4.000, 5.000 anos atrás. Digamos que o maior efeito do homem no ecossistema é nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos se criaram muitos. Essa degradação que temos cria uma série de mudanças que podem ter um impacto muito, mas muito grave na humanidade, dando possibilidade de surgir novas doenças, de deteriorar toda a disponibilidade também da reserva de água, e também colapso da pesca para outra utilização, por outra pesca, é também criar grande problema no clima. É próprio isso que normalmente nós, geólogos, consideramos que alteração climática são ligadas à ação humana e não são ligadas simplesmente à ação, digamos assim, climática ligada à atividade solar. Ora, essa atividade humana está normalmente subtraindo reserva hídrica em maneira maior daquilo que são a capacidade de reformar os lençol freático. E a pesca industrial vai enfraquecendo a capacidade da pesca e com uma consequente redução da captura. Agora, falamos um pouco daquela que é a poluição. A poluição é ligada a toda aquela alteração ambientais que são criadas, que são causadas, às vezes voluntariamente, pela ação errada dos homens, que durante todo este período, durante este último 50 anos, ha contribuído aos danos muito fortes no meio ambiente. A poluição não podemos considerá-la, defini-la como alteração do ambiente humano. E, digamos assim, essa poluição é implementada através da introdução de substâncias, digamos assim, negativas e o utilizo de energia na sua mais diversa forma. Tanto que, muitas vezes, pode causar danos à saúde humana, às espécies úteis do ecossistema e também ao ecossistema humano. Quais são o tipo de poluição? Conhecemos. A primeira, que é bem conhecida aqui na África, é a deflorestação, também na América do Sul. Depois temos a poluição marina. Poluição marina ligada àquele que é completamente digamos assim, a utilizo de material que depois chega através do rio no mar. Tanto é que nós estamos a pensar também nesse momento que temos uma forma de acidificação dos oceanos. Outra é a poluição dos rios. Nós pensamos que os rios muitas vezes não têm, é só poluído pela atividade humana, no sentido que muitas vezes as águas residuais são descartadas no rio. Mas temos que pensar também que muita atividade mineiras utilizam ácidos e outro tipo de, digamos assim, de material poluente, tipo sulfato, sulfuro, cromo, chumbo, que vão poluir os rios. Depois temos a queima. Temos fotografia da satélite que dá uma ideia de como
especialmente na África subsaariana, a queima é uma situação inacreditável. A poluição costeira, que nós conhecemos bem, nós temos alguma associação ambientalista que está a limpar as costas angolanas daqueles que são todos as áreas, os elementos plásticos. E depois temos o esgotamento do solo. Muitas vezes se fala de desertificação, mas a desertificação não é só ligada à temperatura, mas a desertificação é também ligada ao utilizo, ao sobreutilizo, ao sobreexploramento do solo. Tanto é que quando perde todo aquele que são os componentes que podem produzir uma vegetação, é um solo que claramente é não produtivo e, portanto, é desértico. E muitas vezes, quando não é mais produtivo e, portanto, não é coberto da vegetação, é erudido e cria problemas ainda maiores. A situação, como se vê, não é positiva, mas se pode curar, não totalmente, mas tentar de curar de maneira parcial a degradação do ecossistema com o uso mais sábio e mais destrutivo dos recursos naturais. Angola é rica de recursos naturais e penso que tem que reservar, conservar e preservar os seus recursos naturais. Eu sou contra o uso do delta do Okavango para a produção de petróleo, porque eu considero o delta do Okavango a catedral da biodiversidade. E por quanto pode ser não poluente a produção de petróleo, há sempre uma parte que pode estragar aquele que é essa catedral. Portanto, a proteção da biodiversidade ajuda a preservar a riqueza genética e também fornece água e ajuda a reduzir as emissões de carbono. E aqui estamos no desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento sustentável é uma forma de desenvolvimento econômico sustentável, compatível com a proteção do meio ambiente. E serve para, digamos assim, para conservar e preservar recursos para a geração futura. Ora, esse sistema de desenvolvimento sustentável se baseia, digamos assim, naquela que nós chamamos transição verde. Mas o termo transição verde é essencialmente uma transição econômica. É uma transição econômica com uma passagem para uma economia circular. Ora, essa transição verde prevê que, digamos assim, a reutilização de alguma matéria-prima, uma diminuição da produção do bem do consumo, uma manutenção e reutilização daqueles que são o produto existente. É digamos assim, a relação entre transição verde e desenvolvimento sustentável é essencial. Por quê? Porque próprio esta passagem da transição verde e o desenvolvimento sustentável é ligada a uma transição econômica, a uma maneira diferente de utilizar os produtos que nós derivamos da matéria-prima existente, cioè dos recursos naturais e minérios. Ora, digamos que é natural que nós temos que estudar e desenvolver sistemas que nos garantem a possibilidade de passar com a transição verde a uma economia circular. Quais são os elementos essenciais que se podem utilizar para falar dessa transição verde? Essencialmente são a reciclagem e a utilização de resíduos, que é um dos pontos focais. Portanto, é reduzir o desperdício, a produção de resíduos, e que representa um dos pilares fundamentais do desenvolvimento ecossustentável. Fontes de energia renováveis. A fonte de energia renováveis
e o estudo do novo sistema de energia verde são atualmente um dos pilares do desenvolvimento sustentável. A economia circular. Portanto, a economia circular é a economia que nos permite de reaproveitar do processo produtivo através de uma série de particulares ações que serão orientadas mais para frente. E depois temos a sustentabilidade ambiental, que significa a sustentabilidade da atividade humana e que tende a conservar aquilo que é a biodiversidade, aquilo que é o seu ecossistema, sem criar situações de extremo perigo. Ora, reciclagem do resíduo sólido. Reciclar significa usar resíduos materiais do processo de produção anterior e transformar os resíduos através de uma recolha seletiva em novos bens, matéria-prima secundária, dando-lhe uma segunda vida. Essa é uma coisa importante. Temos que tentar de criar uma ampla educação ambiental para criar aquilo que são as ações de recolha seletiva, que dá a possibilidade de reciclar, reutilizar, reproduzir todo aquilo que são os resíduos. Nos materiais recicláveis, há aqueles que são permanentes, porque não alteram a característica física química durante a reciclagem, e esses são o plástico, o vidro, o alumínio e a embalagem de papel. Ora, quando se trata da fração úmida dos resíduos urbanos, a maior forma de reciclagem é certamente a compostagem, que pode ocorrer a nível doméstico e industrial. Há sicuramente, neste caso, ultimamente se fala de ações de criar áreas de compostagem para criar biofertilizante também. E quando se fala de reutilização, nós estamos a referir à possibilidade de reutilizar objetos que ainda não ficaram como resíduos. E, portanto, podem ser reutilizados, não criando situações de empobrecimento da matéria-prima. Depois temos as fontes de energia renovável. Aqui quero fazer uma parêntese. Muitas vezes eu ouço falar de energia renovável. Infelizmente não é correto, porque não é a energia que é renovável, mas é a fonte de energia que é renovável. Portanto, temos que falar de fontes de energia renováveis, que podem ser também consideradas fontes de energia sustentável. Esses são, digamos, recursos naturais que se renovam ao longo do tempo humano e podem ser considerados, em algum caso, inesgotáveis. E, portanto, alguns deles são disponíveis para o uso humano indefinidamente, com vantagens indiscutíveis, e, essencialmente, porque são ausentes da emissão poluente. Quais são os benefícios das fontes de energia renováveis? São benefícios para a saúde do meio ambiente e dos seres humanos. Ao contrário de combustíveis fósseis, as fontes de energia renováveis são sustentáveis e permitem produzir eletricidade de forma limpa. Eu, nessa slide, pus limpa em vermelho com 4 pontos interrogativos. Porque temos que dizer a verdade. Não existe fonte de energia limpa. Todas as fontes de energia, também aquelas que são renováveis, dão seguramente um certo impacto ambiental. Impacto ambiental visível, impacto ambiental de audição, impacto ambiental porque não se sabe como tratar o resíduo da produção de energia renovável. Por exemplo, os painéis solares. Os painéis solares têm um ciclo de vida entre 15 e 20 anos. Mas nós não sabemos, aqui a 15, 20 anos, os painéis solares, onde é que vamos a
por a energia eólica. A energia eólica é extremamente impacto visivo, impacto auditivo e impacto sobre o ambiente. Não falamos da barragem. A barragem tem um impacto enorme, porque cria uma alteração climática com o desaparecimento de alguma espécie vegetal e animal. Por quê? Porque a albufeira cria uma maior quantidade de evaporação, uma maior quantidade de umidade no sistema e, portanto, cria um impacto ambiental notável. Quais são as energias renováveis? As energias renováveis, sabemos, são a energia solar, não? Que é a mais conhecida, e que produz energia a partir do raio solar. A energia eólica, que é gerada pelo aproveitamento do vento, e, portanto, como nós sabemos que o vento é função de áreas de alta e baixa pressão, e, portanto, de área mais quente, mais fria, portanto, digamos-se que é derivada da energia solar. Depois temos a energia geotérmica. A energia geotérmica é aquela que, digamos assim, explora o calor da Terra, que é liberado, o calor da Terra que é liberado pelo decaimento nuclear dos elementos radioativos. Essa energia geotérmica é muito ativa, mas é um impacto ambiental extremamente forte, seja como resíduo de, digamos assim, dos elementos, seja como cheiro que dá na área onde se produz. Depois temos a energia hidroelétrica, já falamos, é produzida pelo movimento da água, por meio de turbina, é criada através de cachoeira, rios, ondas e maré, é transformada em eletricidade. Também, aquilo que nós encontramos na barragem no Rio, ou por aquilo que são as áreas de produção de energia renováveis da onda e da maré, criam um impacto ambiental muito forte na área costeira. Depois temos a energia da biomassa, que é gerada a partir do resíduo produzido pelo homem e, portanto, pode ser propriamente considerada inesgotável. Se nós pensamos que Luanda só produz 3.300.000 toneladas de resíduos sólidos por ano, uma parte desse pode ser utilizada para produzir energia. E depois temos a energia oceânica, que é o movimento das correntes, da maré ou da onda. Allora, o problema qual é? É que não somos habituados à economia linear. A economia linear diz que sicuramente é basado no esquema extrair matéria-prima, produzir produto através do utilizo da matéria-prima, consumar a matéria-prima e depois jogar fora. Essa é aquela que é a economia linear. Economia linear que produz uma enorme quantidade de resíduos sólidos e vai a criar, digamos assim, um utilizo muito alto daquilo que são as matérias-primas. Esse é um modelo que nós consideramos como terra de ninguém. Por quê? Porque se baseia, como eu disse, na extração da matéria-prima, na produção, consumo em massa, eliminação do resíduo, uma vez que o produto chega ao fim de vida útil. Extrair massivamente recursos minerais ou recursos naturais, também a madeira, também rochas ornamentais, criam seguramente uma série de problemáticas de tipo particular. Agora, qual é a que podemos substituir esta economia linear? É que a economia linear tem também alguma incongruência. Uma primeira incongruência é aquela de querer transformar uma ciência social, como a economia, numa ciência exata, como a química e a física. Esse é o primeiro, digamos assim, a primeira incongruência. A segunda é aquela de criar uma economia que representa uma máquina capaz de engolir recursos e territórios
independentemente do limite físico, bioquímico e, portanto, da sua renovabilidade. A terceira incongruência e mistificação é aquela da análise custo-benefício. Na economia linear não se consideram os custos sociais causados, além dos danos ambientais, que são elevados. A quarta incongruência é ligada a outra que se baseia em uma declinação amoral e cínica, que é aquela da teoria da rational choice, ou seja, da escolha racional de toda a ação econômica. Esse é o ponto mais forte daquela que é. Qual pode ser a alternativa, então, à economia linear para diminuir aquilo que é a poluição, diminuir e passar a uma fase de transição verde? É aquela de utilizar a economia circular. Economia circular que tem como fases compartilhar, reutilizar, reparar, recondicionar e reciclar. Por quanto mais possível, por o tempo mais possível, materiais e produtos que já existem. Portanto, prolonga o ciclo de vida do produto, ajuda a reduzir o desperdício e os resíduos, e, uma vez que o produto termina a sua função, os materiais entram num ciclo econômico gerando valor adicional. Por que é necessária na transição verde a economia circular? Porque nós estamos sempre à procura de matérias-primas e cada vez temos sempre menos recursos. Muita matéria-prima, recursos essenciais, são limitados. Mas a população mundial continua a crescer e, consequente, aumenta a procura de matérias-primas, de produtos utilizados e de resíduos. Portanto, a economia circular, essencialmente, se parte naquilo de refletir, reduzir, reciclar e reutilizar. Refletir significa como? Pensamos bem a produção de matéria, a produção de matéria-prima. Reduzimos o utilizo de matéria-primas, transformamos e reutilizamos aqueles que são os produtos criados com a matéria-prima e reciclamos aquele que é possível reciclar. Esse é o círculo, digamos assim, eficiente, o círculo que pode dar uma variação àqueles que são os problemas da poluição e o problema daqueles que são criados pela economia linear. Portanto, a transição ecológica, a transição verde, aparece ultimamente, porque, em um certo momento, quando se fala de transição ecológica e transição verde, se tem que tentar de esconder que a transição verde é uma maneira como criar uma transição econômica, é como criar as condições para que a economia não incida em maneira, digamos assim, negativa sobre aquele que é o ecossistema humano. E, portanto, temos que pensar que a transição verde, ou transição ecológica, é ligada àquele que é o desenvolvimento sustentável, como uma necessidade de transição para um modelo desequilibrado a um modelo equilibrado, a um modelo de equilíbrio global. Portanto, a economia circular tende ao desenvolvimento sustentável, criando um sistema virtuoso, criando um sistema que se opõe àquele que é produção, utilizo, resíduo. Tenta de criar as condições para diminuir aquele que é digamos assim, a aquisição da matéria-prima, tenta de diminuir aquele que são depois os resíduos sólidos. Quais são os pilares da economia circular? Energia, economia, mobilidade, proteção da biodiversidade e também o sistema financeiro, que não é o último.
a economia circular é um modelo extremamente, digamos assim, positivo, tem um enorme potencial e tem uma grande competitividade e cria condições para a sustentabilidade. Essa é uma famosa figura da borboleta que dá a possibilidade de compreender qual é a economia circular, seja no ciclo técnico industrial, seja no ciclo biológico orgânico, que é mais ligado àquele que são o utilizo humano das famílias. A transição para a economia circular dá também vantagem. Portanto, quando se fala de transição para a economia mais circular, se fala sempre de transição verde. Temos que pensar que os dois termos andam em paralelo e muitas vezes coincidem. Incluem redução de pressão sobre o meio ambiente. Esta se eu vou utilizar menos matéria-prima e vou criar menos resíduos, creo uma menor pressão sobre o ambiente. A maior segurança, porque não vou empobrecer aquilo que são as matérias-primas que podem ser utilizadas para a humanidade. Aumento de competitividade, impulso para a inovação e crescimento econômico, aumento de emprego, porque quando eu crio essa economia circular, crio a situação de reciclo e de reutilizo e, portanto, crio novas possibilidades de emprego. E a economia verde é fatta essencialmente de conceitos de teoria e os benefícios finais da economia circular e da economia verde, que depois, como eu digo, economia circular, transição verde, vão em paralelo e muitas vezes coincidem. Quais são os benefícios? Benefícios ambientais, benefícios econômicos, benefícios sociais. Portanto, é uma digamos assim, do resultado que nós temos, da via que temos que procurar para melhorar o ambiente. Quais são os 5 pilares da economia circular? A economia claramente é um ponto estratégico para o desenvolvimento sustentável. Claramente serve a criar e a se pôr as questões de utilizo dos recursos e da escassez de recursos, aquecimento global. Aqui teremos que falar muito, mas quando falamos de aquecimento global, é gestão de resíduos. Portanto, são 5 pilares que são os recursos sustentáveis, utilizar fontes de energia renováveis, material biodegradáveis, recicláveis ou renováveis, produto como serviço, um novo conceito de propriedade, com empresa capaz de oferecer um serviço único que pode ser utilizado para, digamos assim, para maximizar aquele que é a vida útil de um produto. A plataforma de compartilhamento, que significa colaboração entre o usuário e o proprietário para optimizar o custo, os serviços e o recurso utilizado para produzir. A extensão da vida útil. Uma vez nós, quando na economia linear, depois de utilizar o produto, vai ficar como resíduo. Aqui, em vez, se cria um sistema para a extensão da vida útil, proporcionando possibilidade de reparação e regeneração. E poi depois um novo ciclo de vida, que é ligado àquele que é a reciclagem e a reutilização. O objetivo é claro, garantir modelos sustentáveis de produção e consumo. É através de modelos sustentáveis que nós podemos ter um desenvolvimento sustentável. Garantir, neste objetivo, garantir modelos sustentáveis. Garantir é uma assunção de responsabilidade para criar condições adequadas para a consecução de um objetivo.
modelos que se refere a um sistema articulado a cuja eficácia é comprovada com característica fundamental qual a replicabilidade e a adaptabilidade, quando eu vou aumentando a vida útil de um produto. Sustentável, referente a modelos que, digamos assim, pode pensar que seja o sustentável que se referisce ao modelo pode ser um risco de ambiguidade. O uso desse termo absoluto sustentável no lugar de uma expressão comparativa é porque muitas vezes modelos errados criam uma situação completamente inaceitável. Quais são as específicas do adjetivo sustentável? Durabilidade ao longo do tempo. E sustentável no modelo que é aplicado de forma cíclica e sistemática por longo tempo. A escalabilidade. Sustentável é um modelo que pode ser aplicado em diferentes escalas ou dimensões, mantendo sua característica e aquela do contexto em que está inserido. Equilíbrio. É sustentável um modelo capaz de equilibrar todos os fatores que são utilizados para manter a harmonia do modelo. Um modelo que cria desequilíbrios não é sustentável. Por quê? Por quanto os desequilíbrios podem ser pequenos, ao longo do tempo tendem a se juntar e a criar um desequilíbrio total do modelo. Sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento sustentável significa viver dentro do limite de um único planeta. Nós conhecemos este único planeta que pode ser que está a hospedar de forma equitativa e digna, sem explorar o nosso planeta, tal da empobrecer os sistemas naturais, porque os sistemas naturais dão a possibilidade de ter os produtos. Não temos que exceder a capacidade de absorver resíduos e não podemos comprometer, através dessa sustentabilidade ambiental, as oportunidades das gerações futuras e também na geração presente. Não podemos comprometer com o nosso tipo de atejamento, com a nossa atitude, comprometer a geração futura. Agora, imaginamos de ter elipse. A primeira, sustentabilidade social. A segunda, sustentabilidade econômica. Isso é importante. Sustentabilidade econômica, já falamos. A sustentabilidade econômica através da passagem da economia linear à economia circular. A sustentabilidade social é aquela que nós criamos através daqueles modelos que são equilibrados, que podem ser utilizados a diferentes escalas. É a sustentabilidade ambiental, que é aquela de utilizar os recursos naturais de maneira adequada para não comprometer as gerações futuras. Esses três elipses têm um ponto comum. Este ponto comum, esta pequena área comum aos três, é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável tem que ter conta da sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. Se não temos esses três campos que vão se unir a criar esta área comum, não podemos ter um desenvolvimento sustentável. Quais são as conclusões que podemos tirar? Para chegar a um desenvolvimento sustentável, através da transição verde, a economia circular pode contribuir para relançar o país. Aumento de uso de fontes de energia e novas tecnologias pode criar novos resíduos, mas se nós temos uma política orientada para a economia circular, podemos reutilizar muito deste material, deste equipamento, representando também um desafio
para o desenvolvimento do sistema industrial. Para desenvolver um cenário de recuperação, é necessário aprofundar o tema da conversão de resíduos em calor, eletricidade e combustível, através de vários processos, quais são combustão, gasificação, pirólise, digestão anaeróbica e recuperação de gás. Portanto, a explorar solução tecnologicamente avançada e de nova geração, podemos utilizar as usinas de pirólise. E os pirolisadores podem apresentar uma possível solução capaz de criar um modelo que é chamado Plastic to Fuel and Waste to Power. Significa plástica para combustível ou biocombustível e resíduo sólido para produzir eletricidade. E, nesse momento, em Angola, temos projetos para produzir biocombustíveis a partir do plástico e eletricidade a partir da resíduo sólido. E depois temos que simplificar aquilo que são todos os procedimentos de autorização das fontes de energia renováveis, também com soluções baseadas no hidrogênio para a investigação de fronteira. Se fala tanto de hidrogênio, mas nesse momento aquele que é a parte mais procurada é o hidrogênio verde, é hidrogênio não poluente. Então que o hidrogênio azul, o hidrogênio cinza, se produzem através de produtos de refinação, portanto dos combustíveis fósseis, o hidrogênio verde é produzido através da eletrolificação da água, que separa o oxigênio do hidrogênio e produz aquele que é hidrogênio verde não poluente. E temos que criar sinergia entre política ambiental e política industrial. Não podemos pensar que as indústrias têm que continuar sem pensar aquele que é o ambiente. Isso se faz apostando na educação e na investigação, apoiando investigação e inovação e criando cenários para poder utilizar aquele que se forma na investigação e na educação para poder superar todos os problemas que a atividade humana, se não é bem, digamos assim, endereçada, pode criar como já está criando, não temos que nem esconder, um grande problema ao seu ecossistema. O ecossistema humano é completamente afetado pela atividade humana, que tenta de esconder depois aqueles que são os problemas de poluição, os problemas de degradação do ecossistema, criando o problema do aquecimento global, criando o problema dos combustíveis fósseis, criando tudo aquilo que são problemáticas parciais. Ok. Obrigado. Muito obrigado, caro professor. Eu acho que, pois, a doutora Eufrazina Paiva não está, era ela que estava a ligar. Acho que está com um problema qualquer. Um momento só. Ok. Ela mudou. Sim. Ok. Mudou. Então estou a ativar o som. Doutora Eufrazina Paiva já pode ativar o som. Pois é que a imagem dela não aparece. Está aqui. Pode ativar o som? Já está. Já está ativado. Tá. Bom, vamos então, queríamos agradecer ao engenheiro Tomás
pelas informações que aqui tive. Aprendi muito com esta aula, também aqui conhecimentos que são novos para mim, novos conceitos, e que de facto estou muito satisfeita. Não vou usar, dizer tudo o que o engenheiro Tomasso disse, vou tentar em 2 palavras dizer mais ou menos o que é que o engenheiro disse aqui. O engenheiro Tomasso começou por dizer começou por fazer uma breve incursão à história, para dizer que o homem tem estado a empobrecer o planeta Terra e o planeta está a ficar completamente doente. Falou dos vários tipos de poluição, desflorestação, etc., etc., para entrar dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, da importância da reutilização, da reciclagem dos resíduos. Falou-nos das várias fontes de energia e criticou o conceito que tem estado a ser utilizado em chamar essas novas fontes de energia, essas fontes de energia renováveis como energias limpas. E deu vários exemplos do porquê que não são consideradas, que não devem ser chamadas de energias limpas, né? Porque todas elas, de certa forma, acabam sempre por causar danos ao ambiente. O que nós podemos dizer é que elas não causam tantos danos ao ambiente comparativamente, por exemplo, às fontes de energia provenientes dos combustíveis fósseis. Depois, toda a sua incursão, aí já quando entrou para dentro do desenvolvimento, falou da economia circular e da economia linear. Então, fez-nos aqui uma destrinça dos conceitos entre economia circular e a economia linear, e falou que, de facto, a ideia aqui é nós chegarmos até ao desenvolvimento sustentável. Então, a economia circular é a economia que melhor consegue atingir este resultado de desenvolvimento sustentável, não é? Por quê? Porque para podermos atingir o desenvolvimento sustentável, será importante nós termos uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade econômica e uma sustentabilidade ambiental. E essa é a base. Todas as conferências internacionais, elas apelam aos países, às organizações, hoje já falamos também das empresas privadas, para que todas, de facto, tentem trabalhar o máximo possível para o desenvolvimento sustentável. Deu também o conceito de desenvolvimento sustentável, não é? Que é aquele conceito que obriga-nos a termos que satisfazer as necessidades do presente, tendo em conta sempre as necessidades do futuro. E, brevemente, vou então passar a palavra para os participantes que queiram colocar algumas questões. Vamos estar abertos. Sugeria que fosse um conjunto de 3 questões primeiro, 3 participantes, depois o engenheiro Tomasso respondia, e depois mais 3 e assim sucessivamente, não é? Para podermos aproveitar melhor o tempo. Então, passo a palavra agora para o auditório, não é? Quem quiser colocar alguma questão pode ligar o microfone e colocar, sem qualquer tipo de protocolo. Há uma inscrição. Pode já ativar o seu som. Alô, obrigada por me dar a palavra e obrigado por esse encontro que achei muito oportuno, especialmente os exemplos de que nós estamos a ver pelo mundo, pelo facto que não cuidamos bem do ambiente, que está, os efeitos que está a ter. Engenheiro, eu queria questionar em relação ao geothermal, energia geothermal. Eu sei que o engenheiro disse o cheiro, etc., mas tem estudos que demonstram que energia geothermal, além de durar mais tempo, as plantas demorar mais tempo do que aquilo que é a vida do painel solar, cria muitos empregos. Além disso, que não requer tanto espaço para aquilo que é para gerir essa fonte de energia. Então, estou curioso porque que o engenheiro achou que entre os vários tipos de energias renováveis era uma das energias que não achou muito bem. Eu sei que neste momento o Banco Mundial
está à procura de um país africano em que eles querem fazer um projeto piloto em relação à energia térmica, mas assim o engenheiro falar assim sobre a energia geotérmica, eu não sei se a Angola será um dos países para esse sort of teste, I guess. Mas era que eu queria saber mais ou menos porque que achou que a geothermal energy não era energia boa em relação às outras. Obrigada. Posso responder? Ou espero outra? Vamos, mais uma questão, né? Seriam 3 questões para não fazermos um diálogo. Queria saber se mais alguém tem alguma questão a colocar. Bom, se ninguém surgir, avanço eu. Pode avançar, Dr. Paulo. Ok, então, sendo assim, eu ia apresentar 2 preocupações. Não, há alguém, então se há alguém eu dou primazia a essa pessoa. Abílio Santos Malengue. Abílio, podes colocar a tua questão à vontade? Ok, muito boa noite. Eu começo por parabenizar o senhor engenheiro por ter tratado uma temática atual, já que, de acordo com aquilo que eu estive a ler, atualmente, no âmbito geral, perto de 30% dos projetos ao nível do mundo estão todos ligados, portanto, à sustentabilidade. Com isto dizendo que, portanto, a sustentabilidade tem estado a preocupar não só os governos, sei lá, portanto, os países desenvolvidos, assim como também aqueles que estão em via de desenvolvimento, como é o nosso caso. Portanto, eu gostava de saber do engenheiro, em função daquilo que foi desenvolvendo, portanto, na sua apresentação, qual é o enquadramento que faz do nosso país, Angola, não é? Relativamente aos 17, não é? Objetivos do desenvolvimento sustentável, já que falamos bastante, portanto, de sustentabilidade. Até pelo menos 2030, não é? Qual é o enquadramento, ou qual é a avaliação que o senhor engenheiro faz relativamente a esta temática, ou se considera de tamanha importância? E se calhar o nosso participante habitual, Artur da Costa, também está. Também está, também tem uma questão a colocar. Está à vontade. Sim. É uma pergunta global, no fundo, porque foi muito bem apresentado o sistema que está a ser implementado, o sistema proposto. A pergunta é a seguinte: quem é que vai gerir este novo sistema? São os Estados? São as empresas? E como é que reage o sistema financeiro internacional, que é problemático, como se sabe, em relação a esta modificação profunda que tem que ser feita? É esta a pergunta, então, que eu queria fazer. Obrigado. Sim. Então, agora, não, acho que agora o Dr. Paulo podia colocar a questão e depois, então, o engenheiro do Pipo respondia. Tá bem. Ok, pronto, sim, senhor. Tudo Pronto, bem. ficariam 4 questões. Ok, sim, senhor. Pronto, sendo assim, então, eu tenho duas perguntas. A primeira é uma informação que eu gostaria de ter. Não sei se o senhor engenheiro tem dados sobre a quantidade de lixo que é produzida em Angola e qual a pequena percentagem dessa enorme quantidade de lixo é reutilizada, é reciclada, portanto.
A segunda questão tem a ver com a ação das empresas petrolíferas em Angola. Uma coisa é o que está escrito, aquilo que as empresas assumem fazer, outra é aquilo que as empresas fazem ou deixam de fazer. Portanto, a questão é, gostaria de saber o que é que, em realidade, as empresas petrolíferas fazem para proteger o ambiente, se é que fazem alguma coisa. Sinceramente, tenho algumas dúvidas, mas queria ouvir a opinião e a informação, o conhecimento que o engenheiro de Pipo tem sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito bem. Então, passo agora a palavra ao engenheiro do Pipo para responder às questões. São 4 questões que foram colocadas pela Maria da Cruz, pelo Abílio Malengue, pelo Arthur da Costa e pelo Paulo de Carvalho. Eu tenho elas apontadas aqui, se o engenheiro tiver alguma dificuldade. Sim. Allora, começamos com a pergunta de Maria da Cruz. O problema da energia geotérmica. Eu, quando digo que a energia geotérmica é uma da fonte de energia, digamos assim, que tem grande capacidade, não? Em termos de quantidade de energia produzida. Mas, infelizmente, a energia geotérmica há um impacto ambiental extremamente grande. Eu não sei se você nunca viu uma área com central geotérmica, mas você viu que todos aqueles que são particular de elementos químicos que vêm fora do magma e do manto, são todos aqueles que vão a se criar, digamos assim, fora da área de produção de energia térmica. E muitos desses elementos são extremamente, como posso dizer, tem um cheiro nauseabundo. Está de acordo? É por isso que eu digo que se não encontramos um sistema para diminuir a quantidade de elementos poluentes que dá a energia geotérmica e o cheiro, a energia geotérmica pode ser utilizada, mas com todo o respeito, digamos assim, de não fazer, de ser numa área longe do assentamento urbano, do assentamento humano. Só assim, é longe daqueles que são, eventualmente, rios ou área costeira. Por quê? Porque você sabe que todo aquele material, uma vez que, digamos assim, começa a ação da chuva, muitos desses materiais se transformam. Por exemplo, a barite se transforma em sulfato. Outros se transformam em outro material. E podem andar a poluir rios e costa, com aqueles que são, assim, as consequências sobre a vida aquática. E também há uma mudança completa naquele que é a parte vegetal e a parte animal naquela área. Portanto, temos uma resposta ambiental muito negativa. Eu considero negativa, apesar que seja positiva enquanto utiliza o calor interno da Terra, mas negativa no caso de sua consequência. Por isso que eu digo que não existe uma fonte de energia alternativa que seja limpa. Espero que seja posso? Está bem. Allora, Abílio Santos Malengue. Falou-nos dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se Angola tem estado a cumprir, acho que resumidamente, com estes, tem estado a cumprir com alguns desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, traçados pelas Nações Unidas. O problema dos objetivos traçados pelas Nações Unidas, como sempre, são objetivos que é muito difícil de alcançar. Muito difícil de alcançar, especialmente em países não ainda desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Em Angola se produz
muito resíduos. Em Angola não há fiscalização da produção e da conservação dos resíduos. Não temos possibilidade de cumprir todo aquele que é nos objetivos. Eu penso que Angola tem que fazer uma revisão de tudo aquilo que é a componente ambiental. A componente ambiental tem que ser revista, porque nós podemos dar todos os objetivos das Nações Unidas, mas quando você não consegue manter o ambiente de uma maneira sustentável, e quando não consegue mudar as atividades econômicas para fazer a transição verde, é difícil que se chegue a uma conclusão positiva. Eu espero, não estou confiante, mas espero, aguardo por isso, que Angola se ponha na linha de poder, como posso dizer, chegar a cumprir todos os objetivos das Nações Unidas. Mas, nesse momento, não creio que, se não 3 ou 4 desses objetivos foram alcançados. Não temos, infelizmente, uma sobra-exploração mineira, temos uma sobra-produção de resíduos e temos uma pequena capacidade de reutilizo e reciclagem. Portanto, o problema ambiental fica como é. E o desenvolvimento sustentável é a base de ter, como eu disse, uma sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade econômica e uma sustentabilidade social. Sem isso, podemos ter todos os objetivos que queremos. Se não temos esses 3 componentes que vão se unificar, não conseguimos chegar a nenhum objetivo. Eu espero, não sou muito confiante, né? Eu, digamos assim, estou aqui em Angola em diferente momento, em diferente maneira, a partir do 7 de janeiro de 1990. E penso que Angola tinha que ter um outro caminho. Nesse momento, o caminho não é aquele que Claro. nós pensávamos que podia ser, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista, digamos assim, do utilizo da matéria-prima, e daquele que é a possibilidade de sustentabilidade social em todo o país. Peço desculpa, mas essa é a minha avaliação. Posso estar errado, mas com os olhos de 30 anos de Angola, posso dizer que qualquer coisa tenho, não? Você é jovem, você tem que tem 30 anos? Mais ou menos. Quando eu cheguei, você andava de chupeta, portanto, eu conheço Angola mais que você. Mas esse é para dizer como eu fico aqui em Angola porque gosto de Angola. Quero voltar na Itália porque tenho as minhas filhas, mas gosto de Angola. E gosto de tentar de fazer coisas. Por exemplo, agora, eu tive o telefonema do professor Chivanga Barros. Parece que vamos ter um despacho presidencial para a produção de água através da dessalinização solar de todo o litoral da Angola. Esse é um ponto muito claro, é um ponto onde não podemos criar situações interessantes, podemos criar situações de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Estamos à espera, próxima semana, de assinatura com a Universidade Católica
da Universidade Católica da Nigéria para implantação de sistema de depuração de água nas áreas internas. Também é um ponto importante. Nós estamos a tentar de criar aquele que são as vias para chegar àquele objetivo de que fala o Abílio. Mas somos poucos. Temos que ser mais. Engenheiro, agora um exército de gente que se ponha a criar as condições e projetos para melhorar e chegar àquele que é sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Engenheiro, agora a pergunta do senhor Arthur da Costa. É mais complicado. Essa é complicada, eu já consigo sentir onde é que queria chegar, que é uma boa provocação. Essa é mais complicada. Por quê? Porque quando se fala de desenvolvimento sustentável, a indústria não pode se tirar de lado em relação ao Estado, e o Estado não pode se tirar de lado em relação à indústria. E a comunidade internacional aqui. Como? E a comunidade internacional aqui. Quem vai gerir esse sistema? O sistema é que a indústria tem que ser, digamos assim, endereçada a melhorar as suas operações através de uma atividade que não seja aquela de degradação do ecossistema. A indústria tem que começar a compreender de tentar de produzir menos gases poluentes. Não é a CO2 que me interessa, mas são todos outros. São todos outros que são ligados à produção industrial. O Estado tem que criar as condições para poder chegar àquela sustentabilidade social, para depois criar as condições para o desenvolvimento sustentável. Se eu estou a ver bem, enquanto estou pouco confiante daquela situação dos objetivos, estou a ver que em muitas coisas o Estado está a tentar de direcionar as indústrias ou aqueles que são a produção no sentido correto. Há falhas porque claramente num país em via de desenvolvimento não é simples criar aquele que é a simbiose entre Estado e indústria, entre comunidade, Estado e indústria. Nós estamos a tentar, através de alguns projetos, aquele que nós chamamos engajamento comunitário. Engajamento comunitário significa Estado, indústria, povo tem que caminhar na mesma direção, tentando de resolver os problemas ambientais, tentando de não deflorestar, tentando de não queimar, tentando de não criar condições de sobreexploração do solo e, claramente, isso significa que a comunidade tem que responder àquilo que são as atividades da indústria e do Estado. A comunidade não pode ser fora daquilo que são as ações das indústrias e do Estado. A comunidade tem que acompanhar aquilo que são as atividades industriais, as atividades, digamos assim, governamentais. Posso acrescentar mais alguma coisa, se me permitem? Sim, não, e eu acho que em relação às petrolíferas, tenho trabalhado com Chevron, Exxon, BP há mais de 13 anos, mas uma questão do ambiente que denota-se mesmo que é um aspecto que agora está a se ver com um olho mais focado, é o facto que agora em qualquer empresa
de exploração tem uma área, um departamento que é ESG, Environmental, Social e Governance, e é exatamente aquilo que o engenheiro estava a explicar, é a relação entre o ambiente, a comunidade e o governo. Então, acho que juntamente com mais olho no foco ter pessoas especificamente focadas nessa área, acredito que vamos conseguir chegar lá. Mas um aspecto que nós estamos a esquecer, que eu acho que é importante, é começar com crianças. Eu acho que ao nível primário temos que explicar a importância de reciclagem, a importância de plantar árvores, a importância de não, Mas nós temos isso como base. Yeah. Uma ampla educação ambiental a partir da escola primária. Sim, sim. Porque os pais educam os filhos na família, mas muitas vezes os filhos podem educar os pais a alguma coisa que aprendem na escola. Exatamente. Criar uma base de educação ambiental significa também começar a pensar aquela que é a recolha seletiva, aquela que é a reciclagem, aquela que é a reutilização. Eu não vejo porque uma garrafa de plástico de água, uma vez que é vazia, tem que ser deitada fora. Pode ser de qualquer maneira. Exatamente. Mas isso tem que ser uma educação ambiental a 360 graus. Uhum. Engenheiro Tommaso, tem aqui ainda a pergunta do Dr. Paulo, saber se tem uma estimativa da quantidade de resíduos que são produzidos a nível nacional. Da empresa petrolífera. Não está falando. Presumo que não seja da empresa petrolífera, presumo que seja de uma forma geral. Falou também da empresa petrolífera, ou estou errado? Sim, foram duas perguntas. São duas questões. Sim. A primeira questão, quanto é a quantidade? É 3.300.000 toneladas de resíduos sólidos só em Luanda. E no país? É calculado que são 4 kg de resíduo sólido por pessoa por dia. Repete, desculpa, esse dado, faz favor, engenheiro. São 3.300.000 toneladas de resíduo sólido urbano só em Luanda. Todos postos naquele que chamam aterros sanitários dos mulembros, mas que não é um aterro sanitário, é simplesmente uma lixeira. Estão a tentar de lhe dar um nome que não é dele. Esse é só Luanda. Considerando que Luanda é o 30% da população, você pode fazer uma extensão daquele que são os valores. 3 vezes mais. Os problemas do resíduo sólido urbano é ligado àquele que é uma, como posso dizer, uma falta de gestão comunitária do resíduo sólido. Eu me lembro que no 2015, a doutora Fátima Jardim não, 3.300.000 toneladas por ano. Se era por dia, estávamos mal. Então, estava a dizer que é a minha cabeça. Estava a falar da doutora Fátima Jardim, que na altura do... Em 2015, a doutora Fátima Jardim, que era ministra do Ambiente naquele período, pediu à Universidade Católica um projeto para a gestão do resíduo sólido urbano. E o senhor reitor me chamou para fazer esse projeto. E naquele projeto de resíduo sólido urbano, que eu produzi, a primeira coisa era o engajamento comunitário. Cada bairro era gestor dos seus resíduos, com uma comissão que tinha que gerir o seu lixo. Essa era a coisa que foi apresentada.
Eu penso que agora estão a utilizar esta coisa, porque a Unicef está a falar de engajamento comunitário e também de ecologia condominial. Espero que esta situação de ecologia condominial seja também aquela a educação ambiental para poder continuar a resolver o problema. Para quanto riguarda as empresas petrolíferas, Dr. Carvalho, as empresas petrolíferas têm um grande problema. Ele tem, em cada plataforma, em cada área, tem um sistema que se chama separador. Esse separador separa do gás e da água. Mas muitas vezes, aquele que é o descarte seria a água. Só que muitas vezes, quase sempre, o separador não funciona como deve funcionar. E o descarte não é só água, mas também água e óleo. Nós temos um exemplo muito particular que é a área de Soio. A área de Soio tem a praia completamente poluída por, digamos assim, elementos bituminosos que prevêm o descarte de um separador que não funciona a 100%. Esses são... a indústria petrolífera tem que começar a pensar de se... como posso dizer? De fazer frente àqueles que são os problemas. Não pode poluir a praia de Soio e depois pensar que nada por ninguém. Tem que resolver o problema. Ok, muito bem. Vou passar então a palavra agora, se já não houver ninguém mais para colocar questão. Passo a palavra então ao presidente da conferência, Dr. Paulo de Carvalho, para então fazer isso. Sim, sim. Pois eu tinha só uma pequena dúvida. Ok. Por sorte que você tem só uma pequena dúvida. Cheio de dúvidas. Pois, queria o seguinte esclarecimento. Qual é a percentagem, portanto, dos resíduos produzidos, qual a percentagem que é estimada, não é? Que é reciclada neste momento em Angola? Eu não sei qual seja a percentagem reciclada. Sei que seguramente o 18%, aquele que pode ser reciclada, o 18% é plástico. Do resíduo sólido urbano, o 18% é plástico. E o 7% é ferro e alumínio. Depois, são outros materiais que não são a parte de resíduo sólido, digamos assim, orgânico não é reciclável. Pode ser reciclável, mas não é utilizado nem para produzir energia, nem para fazer compostagem, portanto, biofertilizante. Ok. Então, neste momento não se sabe, não é? Qual é a percentagem? Nós sabemos que em qualquer momento nós vamos... A produção, seguramente, dos 3.300.000 toneladas, o 18% é plástico e o 7% é alumínio e ferro. Okay. Portanto, são valores que são conhecidos, que são aqueles que podem ser reciclados ou reutilizados. Não sei se aqui há uma sede para reciclar papel ou papelão, mas... Não, tem estado, Engenheiro do Pipo, tem estado a ver essas iniciativas, essencialmente no município do Zango, onde eu tenho lá estado. Já existem algumas organizações, uma delas até liderada pela doutora Bibiana de Almeida, que já tem estado a fazer a recolha de plástico. Aqui no Morro Bento também tem uma amiga... De plástico, sim, plástico. Não, eu estou a falar de papel. Não sei se não, aqui no Morro Bento tem uma associação que tem estado a fazer a recolha de papelão, vidro, alumínio e plástico. Aqui, tanto que uma amiga nossa, uma confrade nossa, a doutora Pulquéria, tinha bastante papelão e bastante folhas e entrou em contato comigo e eu fiz o link com essa amiga minha aqui no Morro Bento, que ela inclusive foi para lá com o carro dela e recolheu todos aqueles papéis
que ela já tinha acumulado bastante papel, mas que não tinha coragem de deitar, então, graças a Deus, conseguimos. Já temos alguém que já temos algumas iniciativas que têm estado a trabalhar na reciclagem de alumínio, plástico, papel, papelão. E Eu posso vidro. dizer a mesma e Com vidro, 18% de plástico, em função vidro. de 3.300.000 toneladas, não é uma coisa pequena, é um valor Imagina. muito alto. Imagina. É um valor muito alto. E outra coisa que temos que pensar é aquela de fiscalizar a lixeira dos molemos, porque toda a gente que vai lá tirar latas, vidros e outras coisas, põe em sério problema a sua saúde. E temos que tentar de resolver, de evitar que a gente vá lá e depois cria problema de saúde, seja para inalação, seja para tocando material. É uma coisa que não... Porque depois lá é misturado. Orgânico, Claro. plástico, lata e vidro, é tudo misturado. Não há uma separação. Mas vamos ver. Pode ser que Trabalhar. mas temos que denunciar essas coisas. Se não denunciamos, se não vamos continuar a falar disso, é difícil que depois conseguimos ter um resultado. Se a gente não está informado, por exemplo, seguramente você não sabia que Luanda produzia 3.300.000 toneladas de resíduo sólido por ano. Não. Eu, quando estava a ver isso, fiquei um bocado... estava quase a desmaiar. Porque pensa, doutora Eufrasinha, que é calculado que vai aumentar do 146% até o 2025. Portanto, não é que serão 3.300.000, mas serão mais de 7 milhões. Tem que haver uma estrutura para poder dar suporte a toda essa quantidade de resíduos. A primeira coisa é aquela da recolha seletiva. É uma educação ambiental no seno das famílias para a recolha seletiva. Uma recolha seletiva que depois tem que ser atuada e bem, digamos assim, conservada e fiscalizada daquela que eu chamo engajamento comunitário. Cada bairro gera o seu lixo. É isso mesmo. Tá bom. Vamos então agradecer. A Maria também está aqui a comentar. Maria, queremos agradecer mesmo. Amanhã vamos ter a nossa reunião já aqui a introduzida no nosso, embora não tenha a ver com esta situação, mas são questões interessantíssimas. A Maria vai nos trazer um parque jurássico cá em Angola, né? Vamos trabalhar nisso. Não vamos falar ainda para não trazer mal olhado. Então é uma coisa interessante. Só de elementos mortos, porque não quer que fazemos também dinossauros vivos. Sei lá, podemos tentar ressuscitar alguns, engenheiro Tomasso, os nossos estudantes da faculdade. Vamos ver. Então, queremos agradecer. Vou passar a palavra ao Dr. Paulo de Carvalho, né, para fazer o encerramento. Estou bastante entusiasmada mesmo. Então, termino por aqui e agradeço, né, ao engenheiro Tomasso pela brilhante apresentação, né, pela sua simpatia sempre, sua abertura sempre e disponibilidade. Passo então para o Dr. Paulo. Muito obrigado. Queria, antes de tudo, dizer que temos aqui dois dinossauros vivos. A doutora Eufrazina Paiva e a doutora Maria da Cruz. São verdadeiros dinossauros. Sim, senhor. O maior dinossauro sou eu, porque sou antigo. Sim, claro. Mas eu não dizia nesse sentido, dizia num outro sentido, não é? Ok. Sim, senhor. São dois monumentos. Ok. Muito obrigado. Queremos agradecer a cada uma e cada um dos presentes. Queremos agradecer em particular ao engenheiro Tomasso de Pipo, geógrafo, ambientalista. Agradecer à jurista, juíza e ambientalista Eufrazina Paiva, muito obrigado. E vou
vou desde já anunciar o que é que teremos no próximo mês. Ora bem, no próximo mês teremos 4 conferências, 2 da área da cultura, né, e das artes, e 2 do direito. Primeiro, o professor José Carlos Paiva vai-nos falar de cultura e desenvolvimento, e depois o artista plástico António Tomás Ana Etona vai-nos falar de artes plásticas em África, moderados pelo antropólogo Patrício Bachikama. Depois, os juristas, Gilberto Luther fala de direito à desconstrução de um Salvador, e Benja Satula, recém-doutorado, o Estado de Direito em Angola, moderados pelo jurista e juiz conselheiro também, Carlos Teixeira. Portanto, são estas 4 conferências que teremos no próximo ano. Quanto à próxima semana, portanto, só uma vista de olhos: cultura e desenvolvimento, experiências partilhadas na comunidade dos países de língua portuguesa pelo professor José Carlos Paiva, com moderação de Patrício Bachikama. Uma vez mais, muito obrigado pela presença e pela participação de cada uma e cada um de vós. Até à próxima conversa da Academia. Obrigadíssimo, uma feliz noite e um bom fim de semana a todos. Vai ser um fim de semana prolongado, não é? Com o feriado na segunda-feira. Muito obrigado. Segunda-feira é feriado? Sim, sim. 1º de maio. Ah, já.